Quando o quadrinho Watchmen do escritor Alan Moore foi publicado em 1986, pegou o mundo de surpresa. E é que, longe de nos apresentar uma típica história de super-heróis, Moore nos entregou uma história complicadíssima, cheia de metáforas, símbolos recorrentes e arcos argumentativos que se sobrepõem com o que conseguiu, em um único quadrinho, revolucionar todo o género de super-heróis e nos mostrar o potencial que o quadrinho tem como meio. É por isso que neste vídeo analisaremos um dos temas mais fortes dentro desta história, uma metáfora desenvolvida por Moore entre os painéis, os argumentos e até mesmo o próprio título do quadrinho. Meu nome é Go, o Monitor Geek, e hoje analisaremos a metáfora do tempo, o relógio e o relojoeiro. Estamos no ano de 1985. O Dr. Jonathan Osterman, melhor conhecido como Dr. Manhattan, está em Marte. Ele tem 56 anos. Ele está olhando as estrelas. É 1945. Jonathan está sentado em uma cozinha no Brooklyn, fascinado pelas peças de um relógio sobre um veludo preto. Enquanto isso, em 1959, ele conhece uma garota chamada Janie. Ela o convida para uma cerveja. É a primeira vez que alguém faz isso por ele. Quando ela passa o copo frio, seus dedos se tocam. Exemplos como este, em que Alan Moore brinca com o tempo de maneira poética, são abundantes nesta história. E é que precisamente o tempo, sua percepção e a maneira como os seres humanos o medem, ou seja, o relógio, são engrenagens principais da grande maquinaria que é Watchmen. Capítulo 1. O relógio. O relógio é um dos símbolos recorrentes neste quadrinho, que aparece ao longo da história com vários significados. Aqui, antes de mais nada, vemos no título Watchmen, que é um jogo de palavras que pode ser traduzido como os vigilantes e os homens do relógio. Certamente você já sabia disso, mas o interessante aqui é que ambas as traduções têm um significado útil para a história. Os vigilantes fazem referência à frase Quis custodiet ipsus custodes, que comumente se traduz como quem vigia os vigilantes. Uma frase do poeta romano Juvenal. Embora originalmente a frase se referisse a não poder confiar em outro homem para cuidar de sua esposa, atualmente essa frase fala sobre o abuso de poder e o fato de que você não pode conceder poder absoluto a uma pessoa ou instituição. Isso é refletido ao longo de toda a história de Watchmen, na brutalidade policial do comediante, no aparente poder absoluto do Dr. Manhattan e principalmente nos governos que podem causar o fim do mundo através de uma guerra nuclear com apenas o pressionar de um botão. Isso me leva ao uso de Alan Moore de algo conhecido como o Doomsday Clock ou o relógio do apocalipse, uma imagem que podemos ver ao longo das capas do quadrinho. Este relógio apareceu na vida real pela primeira vez em 1947 no Bulletin of Atomic Scientists, uma revista criada por vários membros do Projeto Manhattan, o projeto que foi responsável por desenvolver a bomba atômica. E sim, como curiosidade, o Dr. Manhattan recebe seu nome daqui. O relógio do apocalipse foi criado por esses cientistas com a intenção de alertar o mundo sobre os perigos de suas criações, pois sentiram uma responsabilidade social depois que sua bomba atômica foi usada nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Este relógio conta os minutos antes da meia-noite, o que supostamente significaria extinção global. Ao longo dos anos, os ponteiros do relógio foram mudando, aproximando-se ou afastando-se da meia-noite, dependendo da situação global. Neste caso, Ozymandias estava ciente de que o fim do mundo estava se aproximando. Ele era o único que podia ver este relógio e decidiu fazer algo a respeito. E acontece que o relógio, como objeto físico, também desempenha um papel dentro da história de Watchmen. Jonathan Osterman estava fascinado com relógios quando era um adolescente. Anos mais tarde, ele consertou o relógio de sua namorada e depois o esqueceu dentro da câmara que lhe deu seus poderes. A bomba nuclear metaforicamente parou o tempo na cidade de Hiroshima, como vemos na capa desta revista. Enquanto isso, o pai de Osterman percebeu que os relógios eram inúteis, jogou as peças pela janela e obrigou seu filho a estudar física atômica. Finalmente, o Watchmen de certa forma funciona como um grande relógio. É uma história cheia de situações sincronizadas, presente, passado e futuro, que se move como uma maquinaria.
No entanto, não é apenas o relógio que desempenha um papel neste quadrinho, mas também o conceito do próprio tempo. Capítulo 2. O tempo. Se quisermos entender melhor este capítulo, primeiro temos que concordar com a definição de tempo, porque acontece que ele tem várias definições. Aqui, antes de mais nada, é a magnitude física com a qual medimos a duração e separação de dois eventos, o que nos permite ter uma ordem na vida, ou seja, um presente, um passado e um futuro. Para dar um exemplo, primeiro passei o tempo trabalhando, 15 dias depois me pagaram e 1 hora mais tarde gastei tudo em quadrinhos sem me importar com um futuro em que morrerei sozinho. Vem, o tempo serve para ordenar as coisas e nos deprimir um pouco no processo. Acontece que durante muitos anos, vários artistas e escritores experimentaram diversas maneiras de representar o tempo nos quadrinhos, pois é muito mais complicado do que parece. Você já se perguntou quanto tempo dura um painel como este? Será que é 1 segundo? 10? 5 minutos? Se olharmos para este painel junto com os outros na mesma página, talvez possamos ter uma ideia, pois vemos Rorschach realizando várias ações e nossa mente calcula inconscientemente o tempo que levaríamos para fazê-las. Mas acontece que existem muitos truques que os artistas usam para que as cenas durem o tempo que o escritor quer que durem. Por exemplo, os painéis podem ser mais longos, pode haver vários painéis com a mesma imagem, podemos ter painéis sem bordas, etc. No entanto, o recurso mais utilizado para dar tempo a um painel de quadrinhos reside no texto. Observe este painel sem texto. Como você pode ver, a duração é flexível. Agora adicione um texto e o painel pelo menos tem que durar o que levaria para uma pessoa dizer este texto em uma situação similar a esta. Bem criativo, não é? Acontece que no quadrinho do Watchmen, Moore utiliza este recurso com a diferença de que o leva a outro nível, já que ao longo da história utiliza o mesmo texto para duas situações completamente diferentes. Vamos pegar essas cenas como exemplo. Aqui o texto: você está preparado para lidar com as hostilidades? Pode-se referir à entrevista do Dr. Manhattan ou a Danielle e Laurie prestes a enfrentar alguns criminosos. A cena em que Rorschach conta a piada do palhaço Pagliacci se sobrepõe à cena do comediante chorando arrependido de sua vida, mas o maior uso da sobreposição do texto vem com Contos do Navio Negro, o quadrinho de piratas dentro do quadrinho Watchmen, que avança de maneira paralela à mesma história e se une em várias cenas graças ao texto. Este recurso não apenas nos dá a impressão de estarmos viajando através do espaço, mas também através do tempo e de histórias paralelas. Por meio do uso da palavra, Moore consegue nos dar a impressão de viver o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo, da mesma maneira que o Dr. Manhattan. O segundo conceito de tempo é um pouco mais difícil de entender, mas é importante porque acontece que Alan Moore brinca com os dois conceitos ao mesmo tempo neste quadrinho. Acontece que o tempo também é uma dimensão. E bem, e a todo isso, o que diabos é uma dimensão? E aqui para explicar isso vou precisar da ajuda do meu amigo Rorschach, de desenho animado, que por alguma razão nada estranha se encontra numa sala de aula. Como podemos ver, ele pode se mover para frente e para trás na sala, para os lados e com a ajuda de uma escada também poderia se mover para cima e para baixo. Ou seja, ele pode se mover em 3 dimensões e sua posição pode ser representada por coordenadas. Acontece que o tempo é a 4ª dimensão e, embora o Rorschach de desenho animado não perceba, ele também está se movendo no tempo. Na verdade, todos nós fazemos isso. A única diferença é que somos escravos do tempo, pois não podemos decidir para onde nos mover, sempre nos movemos para a frente, para o futuro. Todos exceto o Dr. Manhattan. Então, se você juntar as 3 dimensões do espaço com a 4ª dimensão, que é a do tempo, você pode conhecer a posição absoluta de qualquer coisa em qualquer ponto do tempo. Isso é conhecido como espaço-tempo. Agora você pode entender por que Marty McFly não estava pensando na 4ª dimensão. Muito obrigado por me ajudar com a explicação. Rorschach de desenho animado, agora você pode morrer em paz para que eu possa explicar a última parte desta metáfora. Capítulo 3. O relojoeiro. Se algum dia você se deparar com um monte de peças de relógio jogadas no chão, não seria capaz de remontá-las, pois não conseguiria ver a ordem por trás de todo esse caos, a menos que tenha as habilidades especiais de um relojoeiro.
O pai de Jonathan Osterman era um deles, e apesar de não querer que seu filho se tornasse um relojoeiro, eventualmente o Dr. Manhattan se tornou um, com a diferença de que ele tinha a capacidade de encontrar a ordem por trás do caos de muitas coisas, não apenas de relógios. Manhattan é o único personagem que não é obrigado a se mover para frente no tempo. No entanto, seu destino é muito pior, pois ele está em todo o tempo ao mesmo tempo. Podemos dizer que ele não se move absolutamente. É como se fosse uma fotografia de si mesmo que existe em todas as partes de sua vida ao mesmo tempo, uma pessoa congelada. Lembram daquela cena em que Manhattan diz que só existe uma fotografia dele? Pois bem, na verdade aqui Moore usou uma fotografia como metáfora da situação do Dr. Manhattan. O quadrinho te diz que Manhattan não muda os eventos futuros, como o assassinato de John F. Kennedy, porque para ele já ocorreram. Você pode imaginar então o quão frustrante deve ser para ele ver as barras da gaiola do tempo sem poder mudar seu curso ou fazer algo para evitá-lo. Se prestarmos atenção, na história podemos ver como o Dr. Manhattan faz o possível para escapar da prisão do tempo em algumas ocasiões. Por exemplo, quando se incomodava com o envelhecimento de sua parceira Jane Slater, Manhattan procurou uma versão mais jovem para substituí-la. Ao não conseguir levar Jane de volta ao passado, ele procurou um substituto com o qual inconscientemente tentou enganar o tempo. Mas isso não é tudo. Quando Manhattan viaja para Marte, ele não faz isso simplesmente porque quer estar sozinho, mas porque quer escapar do próprio tempo. Na verdade, na história em quadrinhos, ele diz: "Eu fui para Marte. Eu fui para um lugar sem relógios, sem estações, sem ampulhetas que prendem a areia rosa mutante." É verdade que o Dr. Manhattan é um personagem muito poderoso, mas o poder vem com um preço. Para ele, se aproximar do fato de ser um deus ou um relojoeiro o privou de toda a sua humanidade. Digamos que quanto mais ele via a grande maquinaria do relógio da vida, menos se interessava pelas pessoas. Ele não se importou que o comediante matasse uma grávida na sua frente, assim como não ligava se nosso planeta fosse consumido pela guerra nuclear. É como ver nosso mundo do espaço. De Marte, nosso planeta faz sentido. É uma esfera flutuando pacificamente no sistema solar. Quanto mais você se aproxima, mais percebe o belo e terrível caos que existe por trás de tudo isso. Então, se Manhattan e o relojoeiro são uma analogia para Deus, será que Moon está tentando nos dizer que os deuses estão tão distantes de nós que realmente não podem se importar conosco? Bem, como podemos ver ao longo dos 12 volumes do quadrinho Watchmen, Alan Moore funciona de certa forma como um relojoeiro, organizando e acomodando eventos ao longo do passado, presente e futuro, onde todas as peças se encaixam para formar uma história de proporções épicas. Através de um uso criativo da palavra, Moon nos fez viver vários tempos ao mesmo tempo, e através de personagens como o Dr. Manhattan, chegamos à realização de que nem mesmo personagens que parecem deuses podem chegar a compreender o imenso caos que é a vida. Para mim, o ponto máximo do quadrinho vem com a epifania a que o Dr. Manhattan chega, em que cada um de nós é um milagre termonuclear, porque as possibilidades de cada um de nós existir aqui e agora são praticamente impossíveis. Somos tão impossíveis quanto transformar o ar em ouro, e no entanto, aqui estamos. O mundo está tão repleto de milagres que às vezes esquecemos disso. Como disse Albert Einstein após ajudar a desenvolver o conhecimento que tornou possível o Projeto Manhattan, que tornou possível a bomba atômica, que tornou possível a história em quadrinhos de Watchmen, a liberação do poder atômico mudou tudo, exceto nossa maneira de pensar. A solução para este problema está no cerne da humanidade. Se eu soubesse disso, teria me tornado um relojoeiro. Enquanto eu regravava a voz para este vídeo, que postei originalmente em 2017, percebi o quanto isso significa para mim. Inicialmente, este vídeo me fez continuar no YouTube. Eu tinha cerca de 2 anos postando conteúdo, mas o conteúdo era muito diferente do que vemos agora no canal. Era mais como 10 curiosidades sobre este personagem, ou o que você precisa saber antes de assistir a série X ou o filme X. Era mais um conteúdo que você acharia em outros lugares. E a verdade é que não era algo que estava funcionando. O número de visualizações era ruim e estava aumentando. Eu postei porque pensei que estava aumentando.
Eu postava porque achava que era assim que se falava sobre quadrinhos no YouTube. Quer dizer, eu pensava que as pessoas queriam ver esse tipo de conteúdo e apenas esse tipo de conteúdo. Depois percebi que não era o que eu queria, porque eu gosto de ver os super-heróis de outro ponto de vista. Gosto de vê-los mais como esses vídeos que faço atualmente. Então, como eu pensei antes de me retirar completamente do YouTube, decidi lançar um par de vídeos com este estilo, não para que as pessoas os vissem, mas simplesmente para tirá-los do meu sistema. Era algo que eu queria fazer. Então, esses 3 vídeos foram um sobre a Mulher Maravilha e o feminismo, outro sobre a ideologia do Batman e Superman no quadrinho The Dark Knight Returns de Frank Miller e o relógio e o relojoeiro. E bem, acontece que alguns dias depois que eu postei este vídeo do Watchmen, comecei a receber notificações e notificações e notificações de que estava ganhando inscritos e que havia pessoas comentando meus vídeos, algo que nunca acontecia. Na verdade, eu pensei que talvez algum site tivesse compartilhado o meu vídeo, porque de repente estava recebendo muitas mensagens do tipo: "Ei, eu gosto desse conteúdo, que bom vídeo". Principalmente percebi que havia muitas pessoas que queriam ver os super-heróis dessa maneira, que havia um público para esse tipo de vídeos de super-heróis. Então, o que fiz foi encontrar meu estilo de vídeos. Quer dizer, encontrei a maneira como eu vejo os super-heróis. Então, realmente sempre digo que este vídeo de Watchmen mudou minha vida. Além disso, a verdade é que o ano de 2017 foi muito ruim para mim. Não apenas por causa da Liga da Justiça, a de Joss Whedon, mas porque meu pai esteve doente a maior parte daquele ano. Agora, felizmente, ele está bem, mas eu me lembro muito bem que a reação positiva a esse vídeo foi como um raio de luz naquele maldito 2017, e a verdade é que me fez sentir muito bem. E não só isso, acontece que Watchmen está no meu top 5 de quadrinhos favoritos de todos os tempos. E vou confessar algo a vocês, tenho muita dificuldade em me sentar para escrever sobre um produto que amo tanto, porque tenho medo de que o que eu escreva, as minhas palavras, não façam justiça ao grande carinho que sinto por este produto. Como é o caso do Watchmen, como é o caso de Sandman, como é o caso do desenho animado de Avatar. Então é por isso que não tenho no meu canal vídeos sobre quadrinhos que eu gosto muito. Como Kingdom Come ou All Star Superman, ainda não me animei a falar sobre eles, mas acontece que com este vídeo do Watchmen eu me atrevi. E foi uma dessas raras vezes em que eu disse tudo o que eu queria dizer da maneira que eu queria dizer. E dizer na ordem em que eu queria dizer. Algo que não acontece com muita frequência. Mas acredito que outros vídeos no meu canal alcançaram esse patamar, como o de Megamente, Avatar e Sandman, e que já mencionei, Keanu Reeves e recentemente o do Snyder Cut, são vídeos dos quais me sinto muito orgulhoso. Então, bem, felizmente depois de 4 anos ainda estou aqui e como muitos de vocês sabem, devido à contingência, este ano estou-me dedicando totalmente ao meu canal e isso me faz muito feliz. Mas também estou acima de tudo agradecido a vocês que me ajudaram a chegar até aqui. Já somos 250 mil inscritos. Acreditem que todo o conteúdo é sempre feito com muito carinho e dedicação. Então, obrigado por estarem aqui. Meu nome é Go, o Monitor Geek, e continuem vendo Além do Óbvio. Obrigado.